E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. O vídeo de hoje, como o padrão que tem sido esses dias no canal, continuação da leitura comentada de Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Se eu não me engano, essa é a parte 5, posso ter errado aí no número, mas enfim, se eu errei no título estará certo. Parte 5, parte 4, não lembro. Pretendo terminar o capítulo não hoje, mas amanhã. Hoje eu vou soltar 2 vídeos a respeito dessa questão, porque eu quero soltar um terceiro vídeo hoje, finalmente voltando a falar de assuntos do dia, vamos colocar assim, já que nesses últimos dias o conteúdo do canal foi basicamente a leitura comentada desse livro. A respeito da leitura comentada, como é óbvio, é o capítulo 6, a parte 4 ou 5, eu não lembro qual que é agora. Evidentemente já teve outros vídeos, então você vai encontrar na descrição a playlist do canal com essa série. É bastante importante que você acompanhe. Se você quiser acompanhar a partir dessa parte, tudo bem, é direito seu. Agradeço por chegar aqui no canal. Já que você chegou aqui, se inscreve no canal, isso é muito importante. O canal está com 293 inscritos agora. Um salve aí para quem chegou desde o último vídeo aí. Agradeço pela força. Ou seja, só faltam mais 7 pessoas. Eu quero bater essa meta de 300 inscritos até a próxima segunda-feira. Me ajude aí, se inscreva no canal, peço encarecidamente isso. Checa também o sininho das notificações, muito importante para você ser notificado quando sai vídeo. Comenta aí, deixa um feedback aí o que você achou, alguma dúvida, já que esse assunto é bastante complexo. Eu sempre respondo os comentários. E outra coisa também, já que eu falei da questão da descrição, às vezes, da descrição do vídeo, né? E do sininho, às vezes o YouTube não entrega o conteúdo, o que é um problema. Então, na descrição você encontra, além do link da playlist que eu mencionei anteriormente, redes sociais do canal, links para compra e download do livro, respectivamente, na Amazon e no site do Instituto Rothbard, e também os links para apoio financeiro. Se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar através de uma doação de Nano, Bitcoin ou Shitcoin, através de Pix via moeda estatal. Bom, eu parei na página 113 do capítulo, o capítulo 6 no caso, né, que é o capítulo que está sendo feita a leitura comentada aqui. Esse capítulo ele vai até a página 122. Eu acredito que eu consiga terminar ele hoje. Se eu não conseguir terminar ele hoje em 2 partes, no caso, eu farei 3 partes, aí eu jogo a terceira parte para o sábado. Se não for o caso, eu faço 2 partes e já mato esse capítulo hoje. E no caso seriam 3 vídeos e amanhã já voltaria à rotina normal do canal. Mas domingo eu vou fazer a leitura comentada do capítulo 7. Por que eu vou fazer de maneira separada? Porque basicamente o capítulo 7 é o capítulo em que o Hoppe fundamenta a sua teoria ética de propriedade privada. Ele começa na página 123 e ele vai até a página 140. Então é um capítulo de 17 páginas, ele é até mais curto um pouco do que o capítulo atual. Ele começa na... Deixa eu só confirmar aqui, 122. E ele começou na 97. Então ele é um capítulo um pouco mais curto, né? Não muita coisa assim. 15 páginas, na verdade. Então não vai dar para fazer a leitura comentada do capítulo 7 em vídeos, porque senão ficariam muitos vídeos. Então eu vou fazer isso numa live para ser basicamente o meu videozão assim de leitura comentada, / ética argumentativa, ou vídeo de ética do canal, basicamente, fundamentando a defesa da teoria de propriedade privada. Então assim, sem mais enrolações, vamos começar a leitura comentada aí, que essa introdução já está longa demais. Depois de onde eu parei, né, no caso da página 112, terminei ela toda, então vamos para a página 113. O Hoppe segue aqui da conclusão que ele está fazendo, segundo o insight e tal, enfim, vejam a parte anterior. Depois do que foi dito sobre causalidade, deveria ser realmente fácil que, ao invés de ser uma determinada característica da realidade, ela é uma característica produzida. Não se realiza experiência e se aprende que existem causas que sempre atuam da mesma forma e com base nas quais podem ser feitas previsões sobre o futuro. Em vez disso, se estabelece que fenômenos possuem essas causas por seguir um tipo específico de procedimento investigativo, recusando-se, por princípio, a permitir quaisquer exceções, ou seja, casos de inconstância, e por estar preparado para lidar com elas através da formulação de uma nova hipótese causal a cada momento em que ocorre uma aparente inconstância. Mas o que torna necessária essa forma de proceder? Por que se tem que agir dessa maneira? Porque se comportar dessa forma é o mesmo que desenvolver ações intencionais. E é precisamente o que se faz quando se age intencionalmente, presumindo causas que atuam de maneira constante. Atos intencionais são caracterizados pelo fato que um agente interfere em seu ambiente e modifica certas coisas, ou as impede de atuar, e assim desvia o curso natural dos eventos para obter um resultado ou um estado de coisas específico. Ou se uma interferência ativa se revelar impossível, assim ele se prepara para um resultado no qual nada pode fazer exceto antecipar-se no tempo e observar os eventos antecedentes que indicam o resultado posterior.
Em todo caso, para produzir um resultado que de outro modo não teria acontecido, ou ser capaz de adaptar-se a um resultado inevitável que de outra forma teria ocorrido, como se fosse uma grande surpresa, o agente deve pressupor as causas que atuam constantemente. Ele não interferiria se não considerasse que isso ajudaria a trazer o resultado desejado, e não prepararia ou adequaria qualquer coisa a menos que pensasse que os eventos sob cujas bases ele iniciou os preparativos eram, de fato, as forças causais atuando constantemente que produziriam o resultado em questão, e que a preparação realmente levaria ao objeto desejado. Obviamente, um agente poderia estar errado no que se refere às hipóteses específicas das relações entre causa e efeito e um resultado desejado. Apesar da interferência, poderia não ocorrer, ou um evento antecipado para o qual foram realizados preparativos deixaria de acontecer. Mas não importa o que aconteça a este respeito, se os resultados estão de acordo ou não com as expectativas, se as ações sob determinado resultado ou evento são mantidas ou não no futuro. Qualquer ação, alterada ou inalterada, pressupõe a existência de causas agindo constantemente, mesmo que nenhuma causa específica para um evento determinado possa ser pré-conhecida por qualquer agente a qualquer tempo. De fato, refutar que qualquer fenômeno natural é governado por causas que agem de forma invariante no tempo exigiria que se mostrasse que determinado fenômeno não pode ser antecipado ou produzido sob as bases das variáveis antecedentes. Mas tentar provar mais uma vez essa afirmação pressuporia necessariamente que a ocorrência ou não ocorrência do fenômeno sob análise pudesse ser gerada pela ação adequada e que o fenômeno devesse, portanto, ser compreensivelmente incorporado a uma rede de causa atuando constantemente. Consequentemente, somos forçados a concluir que a validade do princípio da constância não pode ser falseada por qualquer ação, assim como qualquer ação teria que pressupor. Só uma maneira pelo qual deve-se considerar que a experiência poderia falsear o princípio da constância. Se o mundo físico fosse realmente caótico e não mais se pudesse agir sob qualquer condição, então, obviamente, não faria muito sentido falar de um mundo com causas atuando constantemente. Portanto, os seres humanos, cuja característica essencial é agir intencionalmente, também não seriam os únicos a experimentar essa inconstância. Enquanto se sobrevive como ser humano, isto é o que o argumento, de fato, diz, o princípio da constância deve ser considerado válido a priori, assim como qualquer ação deve pressupô-lo, nenhuma experiência que alguém pudesse realmente ter poderia refutá-lo. Nota de rodapé 113 aqui. A causalidade, portanto, não é uma característica contingente da realidade física, mas uma categoria da ação e, como tal, uma peculiaridade logicamente necessária do mundo físico. Este fato explica por que, apesar da possibilidade explicada anteriormente de imunização de qualquer hipótese contra as possíveis refutações pela postulação de novas variáveis não controladas, não se cumpre as consequências nihilistas em relação à pesquisa científica causal. CF nota 7, ele está referenciando aqui a nota de rodapé 7. Pois se é entendido que a ciência natural não é um empreendimento contemplativo, mas em última instância um instrumento de ação, e aqui o Hoppe está referenciando sobre isso o Jürgen Habermas, né, que foi um dos caras que ensinou o Hoppe, né, basicamente, um dos professores do Hoppe. Conhecimento e interesse, especial capítulo 6. Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, vai lá no livro do Habermas, Conhecimento e Interesse, capítulo 6. Então, nem o fato de que a hipótese possa ser imunizada, nem que uma seleção entre teorias rivais pareça sempre possível, porque as teorias são reconhecidamente subdeterminadas pelos dados, já afeta a existência permanente do critério de racionalidade do sucesso instrumental. Nem imunizar as hipóteses, nem referir-se às diferenças paradigmáticas tornam qualquer um menos sujeito a esse critério, em cuja luz toda teoria, no fim das contas, demonstra-se comensurável. É a inexorabilidade do critério de racionalidade do sucesso instrumental que explica por que, não obstante Kuhn, Fehrenbach, entre outros, o desenvolvimento das ciências naturais poderiam fazer um progresso tecnológico constante e inegável. Por outro lado, no âmbito da ação humana, como já foi demonstrado, não é possível qualquer investigação científica causal, onde o conhecimento previsto nunca pode atingir o status de uma hipótese científica empiricamente testável, mas apenas o de uma previsão informada aprendida de forma não sistemática, e onde, em princípio, o critério do sucesso instrumental é assim inaplicável. O espectro do niilismo parecia realmente ser real, se fosse possível adotar severamente as prescrições metodológicas empíricas.
Porém, não apenas as prescrições são inaplicáveis às ciências sociais, como as ciências sociais como ciências empíricas. E aqui o Hoppe referencia outro livro dele, que eu não sei se está traduzido ainda, mas pelo menos na época de publicação desse livro não está traduzido, está em alemão. É o Kritik der Causalwissenschaften, alguma coisa assim, Sozialforschung, enfim, meu alemão é péssimo, desculpa. O Plano em 1983, capítulo 2, enfim, vejam se vocês acham esse livro em alemão. E é o capítulo 2. Como eu mostrei aqui, ao contrário da doutrina empírica segundo a qual tudo deve ser testado antes seu resultado seja conhecido, existe um conhecimento a priori no que se refere à ação, e as previsões apoliticamente verdadeiras sobre o mundo social podem ser feitas baseadas nesse conhecimento a priori. É assim, portanto, que prova que todas as tentações nihilistas são infundadas. Vamos lá, isso aqui foi complexo. Vamos tentar explicar essa parte aqui. O que o Hoppe está discutindo nessa parte? Ele está pegando aqui a ideia de causalidade, ou seja, de que ações causam coisas, como ele pega aqui, uma rede de causas atuando constantemente, palavras que ele usa aqui. Ou seja, se você faz uma ação, ela tem uma causa e ela tem uma consequência. Você não consegue, no âmbito da ação humana, empiricamente testar essa causa antes da ação acontecer, porque toda ação ela é um ato da mente. No caso, você pensa em fazer uma ação, por exemplo, eu pensei em gravar esse vídeo, estou gravando esse vídeo. Mas qual que vai ser a consequência disso? A consequência que eu espero é uma previsão que eu estou fazendo, que as pessoas assistam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, enfim, é a minha expectativa. Se ela vai se realizar ou não, eu só vou saber ao longo do tempo. Porque, de novo, humanos agem usando meios escassos para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação. No meu exemplo, o meu estado de menor satisfação é as pessoas não compreenderem essa obra do Hoppe, que é bastante complexa, e eu quero me propor a ajudar as pessoas a compreenderem essa obra do Hoppe, que, de novo, é bastante complexa. Então, é esse o meu intuito com a série aqui. É um exemplo que eu posso dar, me usando de exemplo, para explicar o que está acontecendo aqui. Agora, qual que é a causalidade disso? Teria como comprovar isso empiricamente? O Hoppe explicou, não tem como. Então é uma parte que é pesada assim de filosofia. Isso aqui, só para vocês terem uma noção, é a nota de rodapé 113. Essa parte toda aqui. Ela começa exatamente aqui onde está meu dedo. Vou aproximar aqui da câmera para vocês verem. Ela vai toda aqui. Ou seja, tem mais nota de rodapé nesse capítulo do que texto mesmo. E a 112 é basicamente uma referência de livros que o Hoppe coloca. Mas enfim, vamos seguir aqui com a leitura. Qualquer dúvida que ficar dessa parte aí, deixa nos comentários aí que é bastante importante. Só pra vocês terem uma noção, o vídeo tá com quase 13 minutos e eu só li uma página. Esse capítulo é pesado. Enfim, implícita na categoria da causalidade está a categoria do tempo. Toda vez que se produz ou se prepara um determinado resultado, e desse modo enquadra os eventos na categorias de causa e efeito, também se distingue entre eventos anteriores e posteriores. E, na verdade, essa classificação por categorias não é simplesmente derivada da experiência, ou seja, da mera observância das coisas e dos eventos. A sequência das experiências, tal qual aparece na ordem temporal de suas observações, é algo muito diferente da sequência real dos eventos em tempo real. De certa maneira, pode-se observar as coisas numa ordem que é exatamente oposta à ordem temporal real na qual elas se encontram mutuamente. Dessa maneira, sabe-se como interpretar as observações de uma forma que seja possível afastar-se e corrigir a ordem temporal em que foram feitas, e pode-se incluir e localizar eventos num tempo objetivo que exige que o observador seja um agente e saiba o que significa produzir ou preparar-se para um resultado. Nota 114 aqui. Também do Hoppe, Hendener e Erknen, enfim, outro livro em alemão do Hoppe. Caraca, o Hoppe tem muita coisa não traduzida ainda. Rapaz, olha, tem uma demanda aí, viu, pra eu aprender a falar alemão, cara. Talvez eu aprenda, não sei. Eu deveria. Porque tem muita coisa do Hoppe em alemão ainda. Aliás, tem muita coisa boa escrita em alemão, porque muitos filósofos relevantes são alemães, né? Kant, Hegel, enfim, tem uma galera grande aí alemã. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir aqui. Só porque alguém é um agente, ou necessariamente no caso, não alemão, mas fala alemão. O Mises, por exemplo, não era alemão, era austríaco, mas falava alemão. Enfim, seguindo aqui. Só porque alguém é um agente, e as experiências são aquelas de uma pessoa que age, os eventos podem ser interpretados como se ocorrem mais cedo ou mais tarde. E não se pode conhecer a partir da experiência que as experiências devem ser interpretadas no que tange às ações. Assim como o desempenho de qualquer ação já pressupõe que se possui experiências interpretadas dessa maneira.
Nenhuma pessoa que não soubesse o que significa agir poderia experimentar os eventos situados no tempo real, e, consequentemente, o significado do tempo deve ser considerado como conhecido a priori para qualquer agente devido ao fato de que ele é um agente. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui? O tempo como agente. Vamos pegar essa parte aqui que ele coloca, mais esse finalzinho. É necessário você ter tempo para fazer coisas. Por exemplo, eu preciso despender tempo para fazer essa leitura comentada. Eu poderia estar fazendo outra coisa? Sim, eu poderia estar fazendo outras coisas. O tempo agiria de forma diferente se eu estivesse fazendo outras coisas? No sentido assim da passagem do tempo, não, mas eu estaria usando o meu tempo, ou seja, o tempo também é um agente, para fazer outras coisas. Então eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Estaria, sei lá, por exemplo, jogando videogame, fazendo live na plataforma roxinha, que de vez em quando eu faço, inclusive, tem um link dela aí na descrição. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então é uma forma de explicar, vamos colocar assim. Vamos seguir aqui. Essa parte aqui já avisando, tá? Vai ficar um pouco mais longa do que eu tô deixando, porque eu preciso seguir esse raciocínio aqui, porque o Hope só vai meio que dar uma quebra de raciocínio só nessa parte aqui da outra página. Vou mostrando aqui pra vocês. Ele para aqui. Aí ele começa a falar de outra coisa. Então eu tenho que cobrir o final dessa página e a outra página inteira praticamente. Então vamos lá, sem mais enrolações aí. Além disso, as ações não apenas pressupõem a causalidade de uma ordem objetiva do tempo, mas também exigem valores. Os valores também não são conhecidos por nós através da experiência. Em vez disso, ocorre o inverso. Só se experimenta as coisas porque elas são coisas sobre as quais se atribuem no curso da ação valores positivos ou negativos. Isto é, somente por um agente é que as coisas podem ser experimentadas como tendo valor e, de forma ainda mais geral, só porque se é um agente que é possível ter experiências conscientes, na medida que elas informam sobre as coisas que podem ser valorizadas por uma pessoa que age para saber. De forma mais precisa, a cada ação, um agente persegue um objetivo. 115. O Mises o Hope referencia o Mises aqui no Ação Humana e Epistemological Problems of Economics e o The Ultimate Foundation of Economic Science. Aqui o livro não estava traduzido, o Fundamento Último da Ciência Econômica, mas ele já foi traduzido, tá? Então quem quiser acompanhe aí. Ele quer produzir um resultado definido ou quer estar preparado para um resultado que não pode impedir que ocorra. Ou seja, voltando aqui, de forma mais precisa, a cada ação um agente persegue um objetivo. Ou seja, se eu... Vou dar um exemplo mais simples aqui. Se eu estou, de repente, penteando o cabelo, por exemplo. Eu quero pentear o cabelo porque eu vi o meu cabelo bagunçado. Eu falei, tá, eu vou pentear o cabelo e ele vai ficar melhor porque não quero que isso aconteça. Ou seja, eu estou fazendo uma ação que eu persigo um objetivo. Cada ação ela tem um objetivo. Estou lendo esse livro porque eu quero explicar, me propor a fazer essa leitura comentada. Então, minha ação, ler o livro. Meu objetivo, explicar o livro. Basicamente isso. Acho que ficou mais claro aqui. Ele quer produzir um resultado definitivo ou quer estar preparado para um resultado que não pode impedir que ocorra. Independentemente da finalidade de sua ação, que obviamente só poderia ser descoberta a partir da experiência, o fato de que é perseguido por um agente revela que ele atribui um valor. Na realidade, isso revela que, no início de sua ação, ele atribuiu um valor relativamente maior àquele objetivo do que qualquer outra finalidade de ação que poderia ter pensado, pois, caso contrário, teria agido de forma diferente. De novo, como eu disse, poderia estar fazendo qualquer outras coisas, mas estou aqui fazendo a leitura do livro porque, para mim, isso aqui é mais valioso que eu posso fazer com o meu tempo do que qualquer outras coisas que eu poderia estar fazendo com o meu tempo, usando meus recursos escassos, no caso, meu tempo e o espaço do meu celular, vamos colocar assim. Além do mais, uma vez que, para atingir seu objetivo de maior valor, qualquer agente deve interferir num ponto anterior do tempo ou deve esperar por um evento anterior a fim de iniciar os preparativos para alguma ocorrência posterior. Cada ação deve também empregar meios, pelo menos meios como o próprio corpo do agente e o tempo gasto na interferência ou nos preparativos, para produzir o fim desejado. Vou dar um exemplo aqui de novo para ficar clara essa parte. Este livro. Eu tenho ele já há bastante tempo, mas eu não tinha pego ele para ler, e aí eu comecei a ler ele e falei, tá, eu vou ler e depois eu vou fazer uma leitura comentada. Então eu já li boa parte dele. Beleza, vou fazer a leitura comentada. Eu poderia fazer sem esse livro, no caso com um documento digital, sei lá, uma segunda tela, aqui atrás que vocês não estão vendo, mas tem a minha televisão, eu poderia colocar o livro na televisão e eu ficaria lendo direto aqui. Mas eu prefiro ler o livro. Daria pra fazer e tal, seria um pouquinho complicado, seria um pouquinho complexo, poderia fazer. Mas eu preferi ter o livro físico, ou seja, eu
eu precisei agir, ou seja, comprar o livro, esperar um tempo para ele chegar na minha casa e eu poder ler, ter ele em mãos aqui e prosseguir daí. Então espero que tenha ficado clara essa parte. No caso, o gasto de interferência preparativo para produzir o fim desejado. Fazer a leitura comentada. No caso, o meu fim desejado. O seu pode ser qualquer coisa que você esteja fazendo. Ou no caso, quem está assistindo o vídeo, o fim desejado é tipo, esse livro é complexo, vamos ver uma leitura comentada para entender. Espero que eu esteja conseguindo satisfazer essa demanda. E como esses meios são considerados causalmente necessários para se atingir o objetivo valorizado, caso contrário o agente não os empregaria. Deve-se também atribuir-lhes valor. Portanto, não apenas os objetivos, mas os meios também têm valor para um agente. Um valor que é derivado daquele fim desejado, como se não fosse possível atingir um fim sem empregar alguns meios. Além do mais, como se as ações podem ser realizadas em sequências por um agente, cada ação inclui fazer uma escolha. Trata-se de assumir que o curso da ação no momento de agir promete ao agente um resultado altamente valioso e, portanto, a ele é concedida preferência. Ao mesmo tempo, trata-se de excluir outras ações possíveis com resultados esperados de menor valor. Ou seja, o que é essa parte aqui? É o Hope dizendo o seguinte: quando você está fazendo uma ação, toda ação que um humano toma, ela é necessariamente discriminatória. E não quer dizer que seja no sentido de preconceito. É no sentido que, assim, eu estou, ao agir lendo esse livro, eu estou excluindo, ou seja, discriminando todas as outras ações que eu poderia estar fazendo, jogando videogame, dormindo, comendo, sei lá, tomando banho, fazendo qualquer outra coisa que eu poderia estar fazendo neste exato momento que eu estou lendo o livro. Eu não estou fazendo por quê? Porque eu estou lendo o livro. Então, esta ação, ler o livro, é mais valiosa que todas as outras ações que eu poderia estar fazendo neste momento. É isso que ele quer colocar. Como consequência de ter que escolher sempre que se age, de não ser capaz de realizar simultaneamente todos os objetivos valiosos, o desempenho de toda ação e cada ação implica em custos. O custo de uma ação é o preço que deve ser pago por preferir um curso de ação a outro. Isso equivale ao valor fixado ao objetivo altamente valorizado, que não pode ser realizado ou cuja realização deve agora ser adiada, porque os meios necessários para produzi-lo estão estreitamente ligados à produção de outro fim altamente valorizado. E na medida em que isso significa que em seu ponto de partida cada ação deve ser considerada como valendo mais do que os seus custos e capaz de garantir o lucro para o agente, e aqui lucro não é só necessariamente você fazer dinheiro, ou seja, você, sei lá, investiu R$10 e você terminou depois com R$15. Não é necessariamente só um lucro monetário, é um lucro psíquico também, satisfação. Isso é uma coisa importante. A possibilidade de um prejuízo também é um efeito secundário necessário a qualquer ação, pois um agente sempre pode estar errado em relação ao seu conhecimento causal tecnológico e os resultados visados podem não ser concretizados com sucesso ou os eventos para os quais eles foram direcionados não acontecerem. Ou ele pode errar, pois cada ação leva tempo para ser realizado e o valor atribuído a diferentes objetivos pode, entretanto, mudar, tornando regra menos valiosas coisas que antes pareciam altamente valiosas. Todas essas categorias, valores, fins, meio, escolha, preferência, custo, lucros e perdas, estão implícitas no conceito da ação. Nenhuma delas é derivada da experiência. Antes, ser capaz de interpretar as experiências nessa categoria exige que já se saiba o que significa agir. Ninguém que não seja um agente poderia compreendê-las como não sendo dadas, prontas para serem experimentadas, mas a experiência é moldada nesses termos, uma vez que é construída por um agente de acordo com as regras necessárias para agir. E na verdade, como as ações são coisas reais e não se pode não agir, até mesmo a tentativa de fazê-lo seria por si só uma ação visando o objetivo, exigindo meios, excluindo outros cursos de ação, incorrendo em custos, sujeitando o agente à possibilidade de não atingir o objetivo desejado e assim sofrer um prejuízo. O conhecimento que significa agir deve ser considerado conhecimento sobre a realidade do que é a priori. A própria posse do conhecimento não poderia ser desfeita ou contestada, uma vez que já se pressuporia a sua própria existência. Na realidade, uma situação na qual essa categoria de ação deixassem de ter uma experiência real jamais poderia ser percebida, pois fazer uma observação é por si só uma ação. Ou seja, o Hope aqui basicamente nesse finalzinho aqui ele está referenciando aquilo que eu falei. Você não pode escolher não agir, porque a escolha de não agir é uma escolha e, portanto, é uma ação. Por isso que a praxeologia, a ciência econômica na qual o método, base da escola austríaca, o método de análise econômica, base da escola austríaca, é irrefutável, porque, de novo, proposição básica da praxeologia.
Humanos agem usando meios escassos para atingir um estado de maior satisfação, saindo de um estado de menor satisfação. Básico da praxeologia, ou seja, você usa coisas, recursos, coisas escassas, seja tempo, capital, mão de obra, para sair de estou insatisfeito com tal coisa, vou para o futuro, estou mais satisfeito. Ah, eu não quero agir, eu não quero fazer nada, sei lá, eu só quero ficar deitado na minha cama sem fazer absolutamente nada. Isso é uma ação. O não agir é uma ação. Então não tem como refutar a praxeologia, porque a tentativa de refutar a praxeologia torna basicamente a praxeologia válida. Por isso que a praxeologia é basicamente irrefutável. Ela é uma verdade autoevidente, vamos colocar assim. A mera tentativa de refutar ela prova ela. É um axioma, o axioma da ação humana, por isso que é chamado dessa forma. Então assim, aqui o Hoppe ele vai entrar na outra parte, análise econômica, a parte do socialismo, ele vai começar a falar de outro assunto. Então eu vou quebrar o vídeo aqui, porque já está muito maior do que deveria estar. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Desculpa por essa parte longa, mas enfim, essa parte é complicada. Então, acredito que no próximo vídeo eu consiga terminar, porque vai faltar pouco. Vão faltar 5 páginas só a partir do momento que eu estou, 4 páginas e meia mais ou menos. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Agradeço a todos que estão assistindo. Se inscrevam, chequem o link na descrição, sigam nas redes sociais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.